Quinta-feira, 23 de abril de 2026. Presidente Lula discursa em feira de produtores no Distrito Federal e defende qualidade na agropecuária brasileira para competir no comércio exterior. Conta de luz mais cara. A ANEEL aprova aumento que impacta mais de 22 milhões de consumidores. Governo federal manda proposta ao Congresso para usar a arrecadação extra do petróleo na redução de tributos sobre gasolina e etanol. Novo presidente da Alerj pede ao STF para assumir imediatamente o cargo de governador do Rio de Janeiro. Irã divulga vídeo com soldados armados invadindo navios no Estreito de Hormuz. Marinha dos Estados Unidos apreende mais um navio com petróleo iraniano. E Rio lidera a entrada de turistas estrangeiros no país e cresce acima da média nacional. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite para você. Hoje o presidente Lula participou da cerimônia do Dia Mundial do Livro em Brasília e fez a entrega do 9º Prêmio Viva a Leitura, iniciativa que reconhece projetos e experiências de destaque na promoção da leitura em todo o país. Antes, Lula foi à cerimônia de abertura da Feira Brasil na Mesa. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária apresentou na feira as novas tecnologias e demonstrou como está sendo executado o trabalho de transformar conhecimento em solução para a cadeia produtiva de forma variada. A primeira missão é agroindústria, é agregar valor no produto agrícola. E a meta era tecnificação na agricultura familiar, 43% até o final do ano. Já chegamos a 47%, Fernanda, de tecnificação na agricultura familiar. E o Brasil saiu de 30 e poucos milhões de toneladas de grão, o ano passado 350 milhões de toneladas de grão, só de grão. E fruta, nós temos as melhores frutas do mundo. O presidente Lula visitou o pavilhão de produtores e expositores que participam da feira, comercializando os produtos da agricultura familiar. Muitos de origem orgânica e vários produzidos a partir de variedades desenvolvidas pela Embrapa. Ele quis saber sobre os produtos em exposição e um pouco sobre as famílias que produziam. Nós temos tecnologia, temos mão de obra e temos expertise. Afinal de contas, nós não somos o país onde se plantando tudo dá. Então é isso que nós queremos provar com essa feira. Lula destacou a importância da pesquisa na produção dos alimentos para ganhar cada vez mais mercado internacional. Para a gente ganhar mercado, é preciso produzir com excelência de qualidade. Não adianta produzir uma coisa rústica, porque aquilo é muito bom para mim. Mas quando você quer fazer disputa internacional, ou mesmo disputa no Estado, não é uma coisa fácil. É uma coisa muito complicada. Então, nós agora, o Ministério e a Embrapa, tem que cuidar da qualidade. Quanto mais sofisticado a gente for, mais mercado a gente ganha e a gente vai disputar com os mercados mais sofisticados. Sobre a comercialização para o exterior, o presidente criticou os entraves europeus sobre o acordo do Mercosul-União Europeia para ampliar a questão econômica e comercial entre os continentes. O Parlamento Europeu entrou com recurso na Justiça da União Europeia. Mas isso não impede que a gente continue negociando. O que é importante é que a gente consiga convencer também a Justiça da União Europeia de que esse acordo é apenas de gente ciumenta, que não conhece a qualidade do Brasil, que a gente não quer destruir os produtos deles. A gente quer fazer uma política de complementariedade, porque eles produzem coisas diferentes de nós queremos comprar deles e eles compram de nós. A conta de luz vai ficar mais cara em diversas regiões do Brasil. O reajuste aprovado pela ANEEL deve impactar mais de 22 milhões de consumidores.
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste nos valores das tarifas em 8 distribuidoras do país. Os aumentos variam de 5% a 15%, dependendo da região. O maior aumento foi registrado na CPFL Santa Cruz, que atende os estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, tendo um reajuste de 15,2%. Já a CPFL Paulista, que atende a região de Campinas, no interior de São Paulo, o aumento foi de 12,13%. A Energisa de Mato Grosso subiu para 6,86%. E no ponto de distribuição da Energisa de Mato Grosso do Sul, o reajuste foi de 12,1%. Já no Nordeste, a Coelba, na Bahia, terá um reajuste de 5,8%. Na Enel do Ceará, a tarifa de aumento aprovada foi de 5,78%. Em Sergipe, a distribuidora Energisa teve um reajuste de 6,68%. E o local com a maior mudança foi na Neoenergia, no Rio Grande do Norte, com 5,4%. A estimativa é que mais de 22 milhões de consumidores sejam afetados. O governo federal enviou um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional com uma proposta para usar a arrecadação extra do petróleo na redução de tributos sobre gasolina e etanol. Uma tentativa de minimizar os impactos da alta dos combustíveis pela guerra no Oriente Médio. O petróleo voltou a subir. Isso pressiona os nossos derivados. Nós entendemos que é hora de adotar novas medidas. Para isso, a gente precisa fazer um diálogo com o Congresso Nacional, Congresso esse que sempre é bom reforçar, nunca nos faltou em momentos decisivos para que a gente pudesse aprovar medidas em benefício da população. A proposta que a gente levou ao Congresso foi de um projeto de lei complementar que será apresentado pelo nosso líder do governo na Câmara dos Deputados, será protocolada em breve, para que a gente discuta com todo o Congresso Nacional a sua tramitação em regime de urgência, dada a emergência na qual vivemos em função da guerra e da oscilação dos preços de petróleo. É que nós vamos manter esse compromisso de que o que a gente perceber de arrecadação adicional, esse é o limite que nos dará a condição de flexibilizar e reduzir a tributação. Eu trabalho com a premissa de que, em aprovando no Congresso esse projeto de lei complementar, nós faremos uma redução parcial de tributo sobre gasolina e etanol, que foram os que a gente ainda não tirou. E agora nós vamos ao mercado financeiro. A quinta-feira foi de alta no dólar e queda na bolsa. O dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,00 na venda, alta de 0,58%. O euro subiu 0,42%, vendido a R$ 5,84. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,78%, no patamar dos 191 mil pontos. As ações da Rap Vida e Grupo Asas foram as ações mais valorizadas do dia. Pão de Açúcar e C&A Modas registraram as maiores baixas. A seguir, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal para assumir imediatamente o governo do estado. A crise política no Rio de Janeiro teve mais um desdobramento hoje. O presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas, pediu ao STF para assumir imediatamente o governo do estado. A solicitação foi feita depois da eleição do deputado para o comando da Assembleia Legislativa, em meio à disputa sobre quem deve ficar à frente do Executivo Fluminense.
O pedido foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, quer assumir o governo do Rio de forma imediata. Atualmente, o estado está sob comando do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Ricardo Couto. Ele assumiu o cargo depois da renúncia do ex-governador Cláudio Castro e da falta de nomes na linha de sucessão do governo. No documento enviado ao STF, a Alerj diz que a eleição de Douglas Ruas para a presidência da casa muda o cenário político e coloca o deputado como próximo na linha sucessória do estado. Por isso, a Assembleia pede que o comando do governo passe para o presidente da Alerj até que o Supremo defina como será escolhido o novo governador. Até agora, o STF ainda não decidiu sobre o pedido. Terminou ontem a maior feira de mídia e tecnologia para explorar inovações em inteligência artificial, transmissão e streaming em Las Vegas, nos Estados Unidos, a NAB Show. A Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, marcou presença e participou das principais discussões que envolvem as emissoras de rádio e televisão. Estar entre as principais empresas de tecnologia e distribuição de conteúdos do mundo e perto de quem movimenta o mercado de radiodifusão em mais de 160 países é uma experiência e tanto. Para a televisão, além das novas tecnologias, a TV 3.0 foi a principal pauta e vem com a proposta de ser muito mais interativa, com som e imagens imersivos. Já para o rádio, considerado um ambiente digital e multiplataforma, o foco foi a transformação digital, o uso da inteligência artificial e a conectividade híbrida. Colocar a ERP no centro dessas discussões, levar o Paraná para o centro das discussões da tecnologia, da inovação, do rádio e da televisão aqui em Las Vegas, para que todo o Brasil veja, né, na Sociedade de Engenharia, que é a SET. Para a gente é uma satisfação, um motivo de orgulho poder ter sido convidado e poder participar aqui na SET em Las Vegas e levar o nosso Paraná e a nossa associação, a ERP, colocar em nível de relevância a ERP para todo o Brasil. Com pouco mais de 5 décadas de história, a AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, tem mais de 320 associados espalhados pelo estado. E uma novidade para 2026 é a segunda edição do AERP Day, que será realizada em Amsterdã, na Holanda, durante o IBC, um dos principais eventos mundiais de tecnologia e radiodifusão, programado para acontecer entre os dias 11 e 14 de setembro. Nesta sexta-feira, tempo firme na maior parte do sul e sudeste do país. No sul do país, a chuva forte e temporais atingem o Rio Grande do Sul ao longo do dia. Nas outras áreas da região, o tempo fica mais firme, com calor no Paraná. Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 22. Curitiba, mínima de 13, máxima de 27 graus. No sudeste, o tempo firme predomina, com sol entre nuvens e as temperaturas sobem. A umidade do ar fica baixa e há pouca chance de chuva em todas as regiões. São Paulo, mínima de 16, máxima de 30. Belo Horizonte, mínima também de 16, máxima de 27 graus. A seguir, Estados Unidos e Irã reforçam bloqueio no Estreito de Hormuz e preço do petróleo volta a subir. Reino Unido e França prometem endurecer controle de imigração no Canal da Mancha. Estados Unidos apreendem mais um navio com petróleo iraniano. Irã confirma recebimento de pedágio no Estreito de Hormuz. E colisão de trens deixa 17 feridos na Dinamarca. É o nosso giro de notícias pelo mundo.
O Estreito de Hormuz segue fechado por bloqueios simultâneos do Irã e dos Estados Unidos. O Pentágono informou nesta quinta-feira que as Forças Armadas dos Estados Unidos tomaram o controle de um segundo navio-tanque carregando petróleo iraniano e divulgaram imagens do momento em que o primeiro navio foi dominado na terça-feira em águas internacionais no Oceano Índico. Nas redes sociais, o presidente Donald Trump declarou que os Estados Unidos têm o controle total sobre a navegação do Estreito de Hormuz e afirmou ter ordenado à Marinha Americana que atire e destrua qualquer embarcação que esteja instalando minas explosivas nas águas da região. O governo iraniano informou ter recebido hoje os primeiros recursos provenientes do pedágio cobrado de navios que passam pelo Estreito de Hormuz. A TV estatal iraniana exibiu um vídeo em que mostra lanchas rápidas se aproximando de 2 navios porta-contêineres e depois soldados armados invadindo e dominando 2 embarcações em ação ocorrida no dia de ontem. A escalada na tensão entre os 2 países no Estreito de Hormuz provocou uma nova onda de apreensão e medo no mercado de energia e empurrou o preço do petróleo mais uma vez para cima dos $100 o barril nesta quinta-feira. A União Europeia aprovou hoje um empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, além de um novo pacote de sanções contra a Rússia. A notícia foi dada pessoalmente ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma reunião de líderes no Chipre. O empréstimo deverá cobrir 2/3 das necessidades da Ucrânia pelos próximos 2 anos, incluindo gastos com saúde, educação e defesa. França e Reino Unido firmaram hoje um novo acordo para combater a travessia ilegal de imigrantes pelo Canal da Mancha. O financiamento por parte do governo britânico poderá chegar a 766 milhões de euros ao longo de 3 anos, o equivalente a quase 4 bilhões e meio de reais. Mas boa parte dos recursos estará condicionada à eficácia das medidas adotadas. Segundo autoridades britânicas, mais de 41 mil pessoas entraram ilegalmente no Reino Unido no ano passado em pequenas embarcações vindas da costa francesa. Uma colisão frontal de 2 trens de passageiros deixou 17 pessoas feridas nesta manhã na Dinamarca, 5 em estado grave. O choque aconteceu a cerca de 40 quilômetros ao norte da capital Copenhague. Peritos iniciaram as investigações para apurar as causas do acidente. Nesta sexta-feira, chuva forte entre o norte e o nordeste do Brasil e no centro-oeste o tempo segue firme. No norte do país, pancadas de chuva moderadas a fortes atingem grande parte da região. Há risco de temporais e volumes elevados, principalmente no Amazonas e no Pará. Manaus, mínima de 24, máxima de 29. Belém, mínima de 23, máxima de 30 graus. Chuva frequente no litoral e no norte da região nordeste do Brasil, com risco de temporais. No interior, a sexta-feira será mais quente, com chuva fraca e isolada em algumas áreas. Fortaleza, mínima de 24, máxima de 29. Salvador, mínima de 23, máxima de 28 graus. No centro-oeste do país, o tempo firme predomina, com calor e baixa umidade do ar na maior parte da região. Cuiabá, mínima de 23, máxima de 33. Goiânia, mínima de 18, máxima de 30 graus. A seguir, você vai ver como a informação e o acompanhamento especializado fazem diferença na vida de crianças com autismo. O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento que exige atenção, informação e acolhimento. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o autismo afeta cerca de 1 em cada 36 crianças em todo o mundo. Um número que reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento adequado. O autismo afeta milhões de crianças no mundo e os primeiros sinais podem aparecer ainda nos primeiros anos de vida.
e muitas vezes passam despercebidos na rotina das famílias. Dificuldade de contato visual, atraso na fala, pouco interesse por interação social e comportamentos repetitivos, sinais que acendem um alerta importante. Por exemplo, na criança de poucos meses de idade, ela deve amadurecer lentamente o sistema nervoso e, com isso, adquirir funções. No caso do autismo, como existe esse retardo do neurodesenvolvimento, pode ocorrer, por exemplo, de ela não chorar, ficar passiva no leito, quieta demais. O diagnóstico do autismo não vem de um exame de laboratório, ele é clínico, baseado na observação atenta do comportamento e no histórico de desenvolvimento da criança. E é justamente essa observação precoce que pode mudar o futuro. Quanto antes começar o acompanhamento, maiores são as chances de desenvolvimento. Muitas vezes, na primeira consulta, não se tem condição de fazer. Se a família dispõe de algum recurso a mais, pode-se fazer um estudo genético. Então, nesse caso, realmente, há, infelizmente, muitos enganos com relação ao diagnóstico do autismo. Só um profissional especializado poderá fazer um diagnóstico seguro. Com apoio certo, é possível avançar na comunicação, na socialização e na autonomia. Resultados que impactam diretamente a qualidade de vida na infância e também na vida adulta. O aumento no número de diagnósticos não significa necessariamente mais casos, mas sim mais informação, mais acesso e mais capacidade de identificar o transtorno. O Rio de Janeiro segue mostrando força no turismo e batendo números importantes em 2026. O estado não só lidera a entrada de estrangeiros aqui no país, como também recebe boa parte desses visitantes. Os dados mais recentes mostram um crescimento expressivo e reforçam o papel do Rio como principal vitrine do Brasil para o mundo. Quase 1 em cada 4 turistas internacionais que chegaram ao país no primeiro trimestre de 2026 escolheu o Rio de Janeiro como destino. Foram mais de 884 mil desembarques no estado, o que representa 23,6% de todo o fluxo de visitantes estrangeiros no período. Um crescimento expressivo de 19% na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado. E esse resultado tem um destaque importante. Só em março, mais de 284 mil turistas internacionais desembarcaram no Rio, um aumento de quase 18% em relação ao mesmo mês de 2025. Os números são da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal e mostram que o estado segue como um dos destinos mais procurados do país. Entre os principais emissores de turistas estão a Argentina, que lidera o ranking, seguida por Chile e Estados Unidos. Uruguai e França também aparecem entre os 5 países que mais enviam visitantes ao Rio. Isso mostra um perfil diverso de público, que vai da América do Sul ao Hemisfério Norte. O desempenho ajuda a impulsionar um resultado histórico no cenário nacional. O Brasil como um todo também registrou crescimento na chegada de turistas estrangeiros, cerca de 13%, mas o avanço do Rio ficou acima da média do país. Segundo a Embratur, o resultado reflete o fortalecimento da imagem do Brasil no exterior e o impacto de estratégias de promoção internacional do turismo. Na prática, mais visitantes, mais movimentação na economia e um reforço importante para o setor turístico. Por hoje é só. Boa noite para você e até amanhã.